Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. E neste momento, eu peço ao primeiro secretário, Claudenildo Alves, para fazer a leitura da chamada nominal dos senhores vereadores. Quarta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaguatins, aos 12 de maio de 2026, estando presente Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Francisco Grangeiro de Almeida, Erivaldo da Silva Souza, Domingos Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza, Cleilson Salles da Silva. Verificando o número legal dos senhores vereadores, eu declaro aberta a presente sessão. Neste momento, eu convido o vereador Joás Santos para fazer a leitura da passagem bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Nesse momento, eu convido o segundo secretário em exercício, Francisco Grangeira, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa. Dispensado. 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 Dispensada a ata da sessão anterior. Nesse momento, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Como vota o vereador Francisco Grangeira? Sim, pela aprovação da ata. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação da ata. Aprovada a ata da sessão anterior. Foi protocolado em nossa casa e se encontra tramitando na nossa mesa o projeto de lei de número 008/2026 e se encontra também o parecer jurídico e o parecer coletivo das comissões. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Nobres pares, eu vou ler só a conclusão do assessor jurídico. Conclusão do parecer. O projeto é juridicamente viável e constitucional. Ele corrige uma omissão de pagamento anterior, garantindo um direito fundamental dos professores previsto na Constituição Federal. Itaguatins, 8 de maio de 2026, Wallace Kennedy Souza de Oliveira, advogado. Fundamentado no parecer jurídico, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle, estudamos e emitimos o seguinte parecer. Esse parecer é do projeto de lei número 008/2026, de 7 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento dos valores retroativos referentes ao piso salarial do magistério não quitado no período de janeiro a maio de 2025 e da outras providências. Finalizado o estudo dos citados projetos e, nesse momento, vou estar lendo aqui que nós fizemos o parecer coletivo e esse mesmo parecer, como os projetos, eles davam condição para a gente fazer um estudo único deles e emitir um só parecer.
nós estudamos o projeto de lei número 010, que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa do município de Itaguatins e reajuste a remuneração dos cargos de assistente administrativo, auxiliar administrativo, motorista digitador, auxiliar odontólogo, fiscal de vigilância sanitária, telefonista e da outras providências. Também do projeto número 11, de 7 de maio de 2026, que altera o anexo 2 da Lei Municipal 139, de 17 de dezembro de 2009 e adota outras providências. O projeto de lei número 012/2026, de 7 de maio de 2026, que autoriza o município de Itaguatins, por meio do Poder Executivo e dos fundos municipais, a firmar acordo de parcelamento de débitos salariais com servidores públicos municipais e adota outras providências. Finalizado o estudo do citado projeto de leis e seguindo o parecer jurídico desta Casa, que não identificou ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando apto a ser discutidos e votado por esta douta Casa de Leis, os membros das comissões competentes votam pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e pela compatibilidade orçamentária e, tendo em vista que as proposições analisadas, verificou-se que as despesas estão amparadas no orçamento para 2026. Desta forma, o parecer é pela aprovação dos projetos de leis supracitados, por ausência de fatores que impeça ou comprometa a finalidade das matérias analisadas. Sala das reuniões da Comissão Municipal de Itaguatins, Tocantins, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Claudenildo Alves da Silva, relator Roberto Queiroz de Souza, secretário Roberto Queiroz de Souza, relator Joaí Santos Brito. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização e Controle, presidente Erivaldo da Silva Souza, secretário Francisco Grajeiro de Almeida, relator Claudenildo Alves da Silva. Nesse momento, eu coloco o projeto de lei de número 008/2026 em primeira e única discussão. Eu coloco o referido projeto de lei de número 008/2026. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do mesmo. O projeto de lei que autoriza, número 008/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento dos valores retroativos referentes ao piso nacional do magistério, não quitado no período de janeiro a maio de 2025 e da outras providências. Então, o projeto foi despachado para todos os nobres pares. Todos já têm conhecimento do projeto, e que ele, aqui no artigo 1º, fica bem específico. O artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o pagamento dos valores retroativos referente ao piso salarial profissional nacional do magistério, relativo ao período de janeiro a maio do exercício de 2025, não pago à época aos profissionais do magistério do nível 1. Parágrafo 2. Parágrafo único. O pagamento dos valores retroativos no período de que se refere este artigo é assegurado aos profissionais do magistério do nível 1, beneficiado com a progressão de que trata o artigo 54 da Lei Municipal nº 139/2009. Portanto, da mesma forma, é estendida a autorização para o pagamento do retroativo do mês de maio de 2025 aos profissionais do magistério do nível 2. Isso está no artigo 2º. Vou aqui para a justificativa. Justificativa do projeto.
Excelentíssimo senhor presidente e ilustríssimo senhor vereador, encaminhada a apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a efetuar pagamento dos valores retroativos referentes ao piso salarial profissional nacional do magistério. Destaca-se que, à época, o município enfrentava restrições orçamentárias significativas decorrente da insuficiência de recursos financeiros e da instabilidade nas receitas públicas, o que inviabilizou a implementação imediata do referido piso salarial conforme estabelecido pela legislação nacional. Tal cenário exigiu da administração municipal a adotação de medidas de contenção de despesa, priorizando a manutenção dos serviços públicos essenciais e o equilíbrio das contas públicas, em observância aos princípios da responsabilidade fiscal. Entretanto, reconhecendo o direito dos profissionais do magistério à percepção integral do piso nacional, bem como o compromisso da gestão com a valorização da educação, torna necessária a presente autorização legislativa para viabilizar a quitação dos valores retroativos devidos. A medida proposta busca conciliar a responsabilidade fiscal com a garantia dos direitos dos servidores, permitindo que o pagamento seja realizado da forma planejada e compatível com a realidade financeira do município. Diante da relevância da matéria e do seu evidente interesse público, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Josenberg Vitor Silva, prefeito municipal. Nesse momento, eu coloco o referido projeto de lei de número 008/2026 em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Cleilson está com a palavra. Presidente, é só uma dúvida que eu estou com ela, e eu creio que muitos, porque aqui diz no período de janeiro a maio de 2025. Então, só foram esses meses que os servidores ficaram sem esse reajuste, esse piso. Hoje, já estamos de maio de 2026, de lá para cá já está regularizada essa situação? Respondendo, você dirigiu a pergunta a presidente. Mas sem problema, pode ir. Mas eu vou responder, Excelência. Me permita essa resposta. Esse projeto, ele corrige um déficit salarial. Todos os anos é reajustado o piso salarial nacional dos professores. Os professores nível 1, que é do magistério, então a lei ampara especificamente a estes professores. E o que aconteceu? O projeto de lei de revisão salarial veio para esta casa em maio do ano passado, retroagindo, como de costume. Todos os anos vem na data base, que é abril pelo PCCR. E ele veio em maio, retroagindo a 1º de abril para quem é do nível 2 e os outros servidores do nível 1 ficaram aí com este déficit, que é a diferença salarial, que foi atualizada só de abril para frente, aí ficou janeiro, fevereiro, março, abril, e quando houve o primeiro pagamento referente ao mês de junho, aí veio com a diferença salarial referente ao mês de maio. Então, teve uma folha complementar do mês de maio. E ficou esses outros meses. Como passou de um exercício para outro, para que, pela novas exigências do E-Social, que é uma exigência do governo federal, tem que criar-se um evento dentro do sistema operacional da Megasoft, que é integrada com o E-Social. E para criar esse evento é necessário que esteja um projeto de lei. Então, esse projeto de lei ele está
pagando, vai estar autorizando o município a pagar essa diferença salarial para quem é do nível 1, de janeiro até o mês de maio, porque o junho foi pago, né? O junho foi pago. Do nível 2 é o mês de abril que ficou aí, faltou, não pagou aí o mês referente ao mês de abril. Certo? Mais alguém? Como não há, eu retiro o referido projeto de lei da discussão, colocando o mesmo em votação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Joás Santos? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 008/2026. Se encontra também na nossa mesa o projeto de lei de número 010/2026. E se encontra também o parecer jurídico. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Vou ler também só a conclusão do parecer jurídico. O projeto de lei número 010 é formalmente constitucional. Ele corrige uma distorção salarial apontada na justificativa e utiliza a técnica de fixação de vencimento por tabela, garantindo clareza e segurança jurídica. O parecer das comissões já foi lido aqui, porque foi um parecer coletivo, então ele já foi lido aqui nesta mesa. Se encontra na nossa mesa a proposta de emenda aditiva de número 003/2026 ao projeto de lei de número 010/2026. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. O projeto de lei 0010 é o projeto de lei que trata da adequação salarial de uns cargos, e nesses cargos ficou omisso 2 cargos, o fiscal arrecadador e almoxarifado. Então esses 2 cargos eles ficaram fora, ficaram omissos. E ao analisar os projetos, detectamos essa omissão, e como os projetos de lei esses cargos ele é correlato aos outros, então nós entramos com a proposta de emenda aditiva número 003/2026 ao projeto de lei de número 010/2026. Altera a redação do artigo 1º e 2º do projeto de lei 0010 para incluir os cargos de fiscal, arrecadador e almoxarife. O artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei número 010/2026 passa a vigorar com a seguinte redação: fica reajustada a remuneração dos cargos de provimento efetivo, de assistente administrativo, auxiliar administrativo, motorista, digitador, auxiliar odontólogo, fiscal de vigilância sanitária, telefonista, fiscal arrecadador e almoxarife.
e integrante da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguatinga. Artigo 2, tabela constante do artigo 2 do projeto de lei número 010/2026, fica acrescido das seguintes linhas: fiscal arrecadador, 40 horas semanal e salário de R$ 2.431,50. Almoxarife, 40 horas semanais, salário R$ 2.431,50. Itaguatins, 12 de maio de 2026. Autores da emenda: Claudenildo Alves da Silva, vereador; Roberto Queiroz de Souza, vereador; Domingos Marinho Viana, vereador. Justificativa. Justificativa da emenda. A presente emenda aditiva tem por objetivo corrigir uma omissão do texto original do projeto de lei número 0010/2026. Os cargos de fiscal arrecadador e almoxarife desempenham funções de suporte técnico e administrativo essenciais para a arrecadação municipal e o controle de patrimônio, possuindo natureza correlata aos cargos de assistente administrativo e fiscal de vigilância sanitária já contemplados. A inclusão destas categorias é fundamental para dois motivos principais. O princípio da isonomia evita o tratamento desigual entre os servidores que possuem requisitos e investidura e responsabilidade administrativa semelhantes. 2. Unidade do reajuste. Conforme a justificativa do projeto original, o intuito é restabelecer o patamar salarial de um salário mínimo e meio para os cargos de apoio da estrutura administrativa. Deixar estes dois cargos de fora cria uma defasagem injustificada dentro da mesma estrutura hierárquica. Diante da relevância da matéria e do alcance social da medida, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda. Artigo Itaguatins, 12 de maio de 2026, Claudenildo Alves da Silva, vereador; Roberto Queiroz de Souza, vereador; e Domingos Marinho Viana. São os três vereadores autores desta emenda. Nesse momento, eu coloco a proposta de emenda aditiva de número 003/2026 ao projeto de lei de número 010/2026 em discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Boa noite. Só um questionamento, nobre vereador. Esses dois cargos, foi retificado dentro da lei? Foi lançado dentro da lei? Porque o que veio para nós não veio com essa estrutura. Faltou dois cargos, porque é o arrecadador fiscal e o almoxarife. No projeto que Vossa Excelência tem em mão, não é isso? Está se referindo a ele? Sim. Quando foi protocolado aqui nesta casa e despachado, enviado, que a secretaria desta casa enviou para cada um de nós, enviou esse projeto e o controle interno, e então nós detectamos que esse projeto estava faltando, isso daí que ficou omisso, não veio. Aí, nesse momento, hoje, que nós, depois que os projetos foi enviado para nós, e nós três que identificamos essa lacuna, resolvemos entrar com uma emenda, tá? Uma emenda. Então, essa emenda, o gestor municipal tem conhecimento dessa emenda, tem conhecimento, e nós entramos com essa emenda, senão eles iam ficar fora. É por isso que ela não está aí, por isso que o nome é emenda, que nós estamos pedindo autorização de Vossa Excelência, nesse momento, para emendar esses dois cargos, adicionar ele nessas tabelas aí de cargos, que são apenas esses dois cargos da estrutura administrativa dos concursos anteriores de 2003, que ficou fora. O vereador Domingos está com a palavra. Só para ficar bem mais claro, na própria emenda está todos os cargos incluídos aqui, né? Então, tem validade. A partir da votação, passa a virar lei. Mais alguém? Outro questionamento aqui.
ao quantitativo de cargos. Ao quantitativo, porque para a gente ter uma noção de quanto mais ou menos, né, vai entrar dentro do orçamento do município. É um valor significativo. 1 de almoxarife e 2 de fiscal arrecadador. Totalizando 3 cargos. Aqui nós não estamos criando cargos. É só incluindo os cargos que já existia e não estava no projeto. Tá? Então são só os 3. Em outras palavras, corrigindo não diremos uma injustiça, mas uma omissão. Para eles não serem injustiçados, depois de aprovado o projeto de lei, eles não iam poder usufruir dessa adequação salarial. Mais alguém? Como não há, eu retiro a proposta de emenda aditiva de número 003/2026 ao projeto de lei de número 010/2026 das discussões, colocando o mesmo em votação. Como voto o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação do projeto. Emenda, na verdade, né? Como voto o vereador Erivaldo da Silva? Sim, pela aprovação da emenda. Como voto o vereador Roberto Queiroz? É com muito orgulho que eu voto sim pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação da emenda. Como voto o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. E como voto o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação da emenda aditiva 003/2026. Se encontra à nossa mesa o projeto de lei de número 010. Nesse momento eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Agora, nesse momento, a emenda já faz parte do corpo deste projeto aqui, 0010. Projeto número 0010, de 7 de maio de 2026, é um projeto que dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa do município de Itaguatins e reajusta a remuneração dos cargos de assistente administrativo, auxiliar de administrativo, motorista, digitador, auxiliar odontólogo, fiscal de vigilância sanitária, telefonista, fiscal arrecadador e almoxarife. Vou aqui para justificativas. No artigo 2º, os vencimentos básicos dos cargos constantes no artigo 1º desta lei passam a ser fixados conforme a tabela abaixo. Então, esse salário aqui é um salário mínimo e meio, está se adequando estes cargos a um salário mínimo e meio. Assistente administrativo, 40 horas, R$ 2.431,50. Auxiliar administrativo, 40 horas, R$ 2.431,50. Motorista, 40 horas, R$ 2.431,50. Digitador, R$ 2.431,50. Digitador, 40 horas, R$ 2.431,50. Auxiliar odontólogo, R$ 2.431,50. Fiscal arrecadador, R$ 2.431,50. E telefonista, R$ 2.431,50. Fiscal arrecadador e almoxarife, também o mesmo valor, R$ 2.431,50. Vigilância que você falou. Fiscal de vigilância sanitária, você falou. Fiscal arrecadador. Fiscal de vigilância sanitária. Obrigado aí, presidente. Então, Nesse momento, eu coloco o referido projeto de lei de número 010/2026, de 7 de maio de 2026, em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Cleilson está com a palavra. Esperei essa oportunidade para me
explanar esse meu pensamento. Com relação à emenda, quero parabenizar os nobres vereadores que observaram isso atentamente e chegou a essa Casa de Leis a tempo. Mas aqui no cargo de motorista, principalmente da educação, eu não sei se caberia com esse mesmo salário, mas ou se a estrutura permitiria, isso é até uma pergunta, outro cargo, que é o de monitor, que o mesmo perigo que o motorista corre, ele também está correndo nas estradas, né? Então, era para ter tido essa conversa antes também. Foi feito um combinado ainda no primeiro ano da gestão do senhor prefeito, que o seu jurídico, às vezes, quando viesse uma situação como projetos como esse, que chamaria nós para a gente debater, para a gente conversar e também colocar nossas ideias, né? Mas, infelizmente, dessa vez não houve, já chegou já pronto. Volto a dizer, ainda bem que Vossas Excelências enxergaram esses dois cargos que iam ficar lesados com relação a esse projeto, mas eu venho aqui, né, falar também por essa classe, que é um cargo também que eles também merecem. Igual estou dizendo, eu não sei se talvez o mesmo salário, que hoje eles são assalariados, um salário mínimo, mas eu acho que caberia também eles numa emenda aqui. Por mais, está tudo tranquilo. Mais alguém? Já que foi mencionado aqui o monitor, faltou também a merendeira, que faz todo o contexto dentro de um colégio. Essa lei ela tem que ser analisada por todos os técnicos, porque ela deixa muito vácuo dentro do plano. É uma classe que precisa também desse aumento, nobre vereador, dentro dessa estrutura. Vereador Joás. Aproveitando o ensejo também dos nobres pares, haja vista que o projeto veio em regime de urgência, né, e com um tempo um pouco curto para a gente fazer todo esse levantamento. Observando aqui o salário de auxiliar odontológico, seria bom também termos revisto, né, o valor também que está o salário de um médico dentista, né, do município, que creio eu que o salário já está bem defasado. E irei eu fazer aqui uma solicitação nessa Casa de Lei para que podemos ter um reajuste salarial para essa categoria. Meu muito obrigado. Vereador Roberto. É bom lembrar que os dois cargos que foi mencionado a respeito do salário, a contratação desses servidores foi aprovada por essa Casa de Leis no começo do ano. Foi aonde eu fiz o questionamento que nós deveríamos, junto aí ao prefeito, e cobrar um salário mais justo. E os nobres pares aprovaram. Obrigado. Vereador Domingos. Só deixar claro que nós estamos aprovando aqui, nesses cargos, só o acesso do salário mínimo, tá? Então, os outros cargos já vêm todos com seus valores adequados ali. Esse, porque o salário mínimo, esses cargos aqui, na época do concurso público, porque eles eram aprovados com mais de um salário mínimo, entendeu? Então, só entra esses cargos que estão aqui nesse projeto. Nobre vereador, mas se você olhar a estrutura, a de merendeira ficou defasada. Não é porque minha mãe é merendeira, não. Porque minha mãe já está até aposentando, graças a Deus. No concurso público, eu queria aqui, gostaria muito que todos recebessem aqui 10, 20 mil de salário, porque é digno. Tá? Só que lá no concurso público diz que tem essa diferença de salário na hora da inscrição do concurso. Tá lá no edital, está bem claro. E
E quem faz parte desse reajuste aqui são esses cargos que foram mencionados aqui, né, nessa emenda. Todo mundo, eu queria, volto a dizer, gostaria muito que todos tivessem um salário bem maior, mas os cargos que vão concorrer, isso aqui por lei, são esses aqui, não é isso? Vereador, observando sua fala, mas eu acredito que quando se há um planejamento de uma gestão, um levantamento da parte jurídica, da parte contábil, um levantamento minucioso, dá sim para rever essas situações e melhorar o bolso do servidor público, e aquele que está ali 40 horas semanal cumprindo aquela sua carga horária. E analisando também a folha de contrato do nosso município, temos inúmeras gratificações de 50%, 70%, quando se trata da saúde. E eu acredito que daria sim para fazer esse estudo técnico com a contabilidade, com o corpo jurídico do município e mandar um projeto de lei reajustando o salário de alguns servidores que sim merecem ser tratados com mais dignidade. Só que, vereador, que nós estamos falando de uma matéria vencida, porque esse projeto ele já veio aqui na estrutura no começo do ano e foi aprovado por todos os parlamentares. Senhores, esse projeto, ele veio, que está vindo nessa casa, como já frisou o vereador Domingos, ele está amparado exclusivamente naqueles cargos de concurso público de 2003. É inquestionável que todos os outros servidores, seja da limpeza, seja merendeira, seja de qualquer uma outra função, eles são dignos de salários bem superior, um salário que dê uma melhor qualidade de vida. Mas a natureza salarial, no momento do concurso público, foi salário mínimo. Sendo o salário mínimo, e esse salário mínimo nós adequamos eles aqui no início do ano, em fevereiro, nós adequamos todos eles para eles receberem essa migalha do salário mínimo, do reajuste do salário mínimo. Quando a pessoa faz um concurso público ali, que a natureza base do salário é o mínimo, então, para mexer na estrutura, para alterar esse salário, tem que ter uma lei de nível superior, uma lei de instância superior que está acontecendo, e essa discussão não faz parte da matéria, só estou explicando. A matéria aqui era essa daqui, da adequação salarial. Mas como desvirtuou, eu tenho que explicar. Da merendeira está sendo discutido no Congresso Nacional. Aí quando eles vêm de lá com um piso de merendeira, assim como veio com um piso de enfermagem, aí sim, aí o município, com certeza, quando se vir um piso de lá, vai vir a complementação. Mas nesse momento, pela natureza do projeto, melhor, pela natureza do cargo, que é de salário mínimo, então não fica assim, uma discussão, fica meio que, não é que é inviável, mas o concurso público foi salário mínimo. Agora, motorista foi um salário mínimo, 0,75, de 2003, concurso de 2003. E os outros assistentes, teve outros lá, um salário mínimo e meio. E aí se adequou. Salário mínimo e meio, quem era motorista ficou aí com essa defasagemzinha aí, mas saiu do salário mínimo, que durante muito tempo eles ficaram, o salário foi aumentando, o salário mínimo, e o salário desse servidor congelado. E aí foi comendo até quando ficou com o salário mínimo. E isso foi corrigido. A gestão anterior foi corrigida. E o que estamos fazendo agora é adequando novamente essa gestão. Também adotou essa mesma política de
adequação salarial desses servidores que estão aqui nessa lei. Mas queremos nós estar aqui discutindo um salário digno para os zeladores, para a merendeira e outros que prestam um importante trabalho de auxiliar os outros funcionários, outros servidores da repartição de onde eles trabalham. Então, essa adequação salarial, ela vem corrigir essa defasagem, né? Corrigir, colocar um salário mínimo e meio. Tá bom? Não, tá bom não. Mas é o que o município, no momento, está podendo conceder. Nesse momento, eu retiro o projeto de lei de número 010/2026, de 7 de maio de 2026, da discussão, colocando o mesmo em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação do projeto. E como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela votação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 010/2026, de 7 de maio de 2026. Se encontra na nossa mesa o projeto de lei de número 011/2026, de 7 de maio de 2026, e o parecer jurídico. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que leia o parecer jurídico do projeto. O projeto número 0011/2026, ele trata aí do reajuste salarial dos professores de nível 2. Conclusão. Diante da análise técnica do texto e de seus anexos, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da proporção, fundamentada nos seguintes pontos. Competência e iniciativa. O projeto respeita a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração de servidores públicos municipais, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município. Valorização do magistério. A fixação de um piso salarial com reajuste de 5,4 atende aos mandamentos do artigo 206, inciso 7º, da Constituição Federal, que exige um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Irredutibilidade salarial. A proposta assegura que nenhum profissional enquadrado nos níveis 1 e 2 receba valor inferior ao mínimo estabelecido, protegendo o direito fundamental à irredutibilidade de vencimentos. Outro item, segurança jurídica e controle fiscal. O artigo 3º demonstra zelo com a área ao vedar a cumulatividade indevida e reajuste já concedido por leis anteriores, Lei número 319/2025 e Lei número 336/2026, evitando o enriquecimento ilícito e garantindo a saúde financeira do município. Estruturação de carreira. O escalonamento horizontal, classe A a J, baseada no tempo de serviço e na progressão funcional, está em harmonia com os princípios da eficiência e da impessoalidade, oferecendo os critérios objetivos para a evolução funcional. Outro item, vigência da retroatividade.
previsão de efeito retroativo e a 1º de abril de 2026 é legalmente admissível em normas de composição salarial, desde que devidamente amparada por dotação orçamentária prévia. Ante o exposto, o projeto de lei número 011/2026 não apresenta vício de inconstitucionalidade material ou formal, estando apto para aprovação pelo plenário da Câmara Municipal de Itaguatins. Wallace Kennedy Souza de Oliveira, assessor jurídico desta casa. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 011/2026. Este projeto foi enviado também a todos os pares desta casa e, neste momento, então, como são de conhecimento de todos os nobres, né? Creio que não precisa, né, que eu fazer a leitura desse projeto, que ele é bem extenso. Mas, se desejarem... É um projeto de lei número 011/2000, de 7 de maio de 2026, que altera o anexo da Lei Municipal número 139, de 17 de dezembro de 2009, e adota outras providências, né? Então, como é de conhecimento de todos os pares, eu vou fazer uso da palavra explicando melhor na discussão. Nesse momento, eu coloco o referido projeto de lei de número 011/2026 em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Vereador Claudenil. Esse projeto, a lei, a nossa database prevê como mês de abril para adequação, o reajuste salarial dos professores. Em fevereiro, nós tivemos um projeto de reajuste salarial aqui do nível 1, que foi uma conquista nossa. Em muita conversa com o gestor, explicando as vantagens e evitar, inclusive, essa questão do retroativo que nós acabamos de aprovar, e explicando as vantagens, ele autorizou que a gente fizesse o projeto e eu, em conjunto com o assessor jurídico, construímos aquele projeto que foi aprovado, e para evitar essa questão do retroativo. Então, esse ano não tem mais essa questão de retroativo para nível 1 e para aqueles que estavam ganhando abaixo do piso em janeiro, né, quando iniciou o novo piso. Este projeto aqui, ele reajusta em 5,4% os professores de nível 2. E aí aqui tem a nomenclatura, tem a qualificação, nível 2, 5, e nível 2, 10, enfim, essas são a classificação. Para quem não entende que isso é bem complexo, nobres pares, cada um de nós somos de um concurso, tem um grupo que é do concurso de 96, outro grupo de professor é do concurso de 2008, outro grupo de professor é do concurso, de 96, 2003, 2008, 2019, e deles empossados em 2023, outro em 2025, nós temos até de 2025. A esses que foram concursados em 96, 2003, concursados e empossados em 2008,
Então, quem é de 96 está na letra J. Quem é da letra mais atualmente, até essa lei ser aprovada, ela está na letra I. Quem é do concurso de 2003, está ali na letra F, estacionado na letra F, na folha de pagamento. Quem é de 2000, na letra G, quem é de 2008 está na letra F. E em 2018 criou-se o E-Social, o governo federal criou-se o E-Social, vou ser bem sucinto aqui. E a partir de 2022, todos os folhas de pagamento tinham que se adequar às exigências do E-Social. A partir daí, os projetos de lei aprovados nesta casa não eram mais aceitos pelo o sistema da Megasoft, porque o sistema ele passa pela aprovação do E-Social, então não se encaixava. 2022 não encaixou, 2023 não encaixou, 2024 não encaixou, a gente aprovava, mas não atendia as exigências do E-Social. 2025 da mesma forma. Por isso todo mundo ficou ali estacionado. Embora eu convenci os gestores para evoluir o valor de correspondente de quem estava na letra I, para ganhar o valor de quem estava na letra J, mas a letra ficava estacionada, e isso criava-se uma confusão. E este ano eu passei a estudar o que exige o E-Social e fui, junto com o advogado, a construir este projeto de lei, adequando-se ao E-Social. Então, construímos o sindicato, né? Eu fazia, encaminhava para o advogado olhava, então até como chegamos nesse resultado. Mas aqui foi muita luta para se chegar até aqui. Nunca estudei tanto na minha vida para fazer esse projeto aqui. E o prefeito, o mais importante, que o prefeito autorizou a fazer essa adequação, essa correção, essa atualização, autorizou a progredir aqueles que ainda que iriam progredir esse ano, ele autorizou. E aqui esse projeto, além de dar os 5% do reajuste salarial, ele atualiza cada um na sua classe em que se encontra, porque precisa criar um evento no E-Social, cada um N2I, N210E, cada um disso aí é um evento. N210G, N210I, N215G, N2, cada um é um evento que será criado dentro do sistema operacional. Então, pela primeira vez desde 2022, quando foi implantado o E-Social, a obrigatoriedade de criar esse evento no sistema operacional, de acordo com as exigências do E-Social, pela primeira vez está vindo um projeto que se adeque com essa exigência. Esperamos não ter novidade quando for aprovado, né? E esse projeto, ele já foi colocado, todos os nobres pares são conhecedores dele. Então, no artigo 1, artigo 2, fica concedida a progressão entre as casas aos profissionais do Magistério da Educação Pública do município de Itaguatins, Estado do Tocantins, nível 1 e nível 2, conforme o artigo 83 da Lei Municipal 139/2009, de acordo com o anexo 2 e 3 desta lei. Aí está aí o inciso 1. Os professores do magistério efetivo admitido em 1992 serão enquadrados na letra J. Tem deles que é enquadrado aqui, mas não vai ter aumento, que cada evolução dessa tem um aumento de 2%, como vocês já leram aí, lá no artigo 3º, que diz, o 1, por exemplo, o inciso, vou aqui no 3, atualizar para a classe G, os profissionais do magistério qualificado como nível
1E, nível 1D, nível 2E, contudo, não acrescentar o valor equivalente aos 2%, é porque eles já estão recebendo por esses, com esse aumento. O nível 2, melhor, o que diz assim, acrescentar é porque vai ser acrescentado. Em resumo, é um projeto de lei que há muito tempo estou à frente do sindicato, com o nosso PCCR, então considero um projeto importantíssimo para a educação, muito importante para a educação. É um projeto que traz uma segurança jurídica nas progressões e tira de vez as dúvidas em relação a eu estou aonde, em qual letra, onde eu estou. No anexo 3, criei essa tabela, criei ela, está aí, onde tem esses valores é onde tem gente, tem profissionais incluídos. Quando não tem, é porque não tem ninguém. E também, outra importância que eu consegui, com autorização do prefeito, incluir nesse projeto de lei, a evolução o interstício de tempo estabilizado aqui lá no anexo 3, que a pessoa sabe onde é que ele está. Quem é de 96 sabe que de março de 2023 para frente, ele já está na letra J. Então, ampara aqui que é de 2003 até 2033, que é de 2008 até 2030, que é 2004 até 2034, que é 2000 do concurso de 2003, 2003, 2008, melhor dizendo, até até 2038 a evolução por classe. Então é um projeto que ele traz uma clareza. Eu, felizmente, comemorei sozinho, depois de muita luta e dor de cabeça, comemorei sozinho. Estou aqui muito feliz por esse resultado, porque vai trazer uma visibilidade melhor. Em se tratando, e esse reajuste aqui, o prefeito autorizou o reajuste em cima do salário base do ano passado, então de 5,4%. Fizemos cálculo, por falta de dotação orçamentária, o prefeito o município não teve disponibilidade orçamentária para colocar os 5.130,63 centavos como valor base para se aplicar às progressões de que trata o artigo 54 do nosso PCCR. Portanto, aqui de forma sucinta, tentei passar para vossas excelências o que traz esse projeto aqui, porque se for ler ele se torna muito mais complexo, né? Nesse momento, eu retiro o projeto de lei de número 011/2026, de 7 de maio de 2026, da discussão, colocando o mesmo em votação. Como voto o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Erivaldo da Silva? Sim, pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Roberto Queiroz? Sim, pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Francisco Grangeira? Sim, pela aprovação do projeto. E como voto o vereador Claudenildo Alves? Por tudo o que passei para se chegar a este resultado, pelas noites de sono e de estudo, e pela nossa segurança jurídica, pela clareza que esse projeto nos traz, com muito orgulho, alegria e satisfação, voto sim. Aprovado o projeto de lei de número 011/2026, de 7 de maio de 2026. Se encontra na nossa mesa o projeto de lei de número 012/2026, de 7 de maio de 2026, e o parecer jurídico. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico.
Projeto de lei número 002 trata da autorização do Poder Executivo para firmar e celebrar acordo de parcelamento de débitos salariais de dezembro de 2024, 13º de 2024 e terço de férias também de 2024, aqueles que ainda não receberam. Da conclusão do parecer do assessor jurídico. O projeto de lei número 02/2026 é formalmente constitucional, pois trata de matéria de iniciativa do poder do prefeito, gestão administrativa e servidores e busca sanar uma irregularidade, falta de pagamento. O Wallace Kennedy Souza de Oliveira, advogado. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que ele faça a leitura do projeto de lei. Este projeto também que está, todos os nobres pares estão com ele, aqui no artigo 1º fica bem claro, fica o Poder Executivo Municipal de Itaguatins, Tocantins, bem como os fundos municipais, autorizado a firmar termo de acordo de parcelamento com servidores públicos municipais referente aos débitos salariais não quitados pela gestão anterior, compreendendo salário, inciso 1º, salário do mês de dezembro do exercício de 2024, inciso 2º, 13º salário do exercício de 2024, e inciso 3º, 1/3 de férias constitucional de férias. Então, como Vossa Excelência já tem conhecimento, tem em mãos o referido projeto, vou aqui ler a justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa autorizar o município de Itaguatins a firmar acordo de parcelamento com servidores públicos municipais referente ao débito salariais não quitado pela gestão anterior. A medida se faz necessário diante da existência de pendência relativa a pagamento de salário do mês de dezembro de 2024 e do 13º salário do mesmo exercício, os quais não foram devidamente quitados. Considerando a realidade financeira do município, torna-se inviável a quitação imediata integral desses valores, sendo o parcelamento a alternativa mais responsável para garantir o pagamento aos servidores sem comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais. O projeto estabelece critérios e objetivos, como a apuração individual dos valores, a padronização do número de parcelas e o prazo final para quitação até dezembro de 2028, garantindo isonomia e segurança jurídica aos servidores. Além disso, assegura transparência na execução dos acordos em conformidade com os princípios da administração pública, diante da relevância da matéria e do interesse público envolvido, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Joseberg Vitor Barro da Silva, prefeito municipal. Nesse momento, eu coloco o projeto de lei de número 012/2026 em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Vereador Cleilson Salles. Esse projeto, no artigo 3º, inciso 3 também, 3º, ele tem uma situação aqui que fica assim, não é que é sem sentido, mas não deu uma clareza para nós como legislador e também os funcionários que vão ser os beneficiados. Diz aqui que o prazo para a quitação desses débitos será até o mês de dezembro de 2028. Então, assim, eu entendi perfeitamente que até dezembro ele pode fazer essa negociação. Só que se colocar em várias parcelas, em muitas parcelas, o servidor não vai sentir quase nada no bolso. Eu creio que nesse projeto deveria ter elaborado algo assim que ficasse uma coisa bem certa. 6 parcelas, 10 parcelas, para as pessoas fazerem até um planejamento.
Mas, assim, o projeto com certeza foi bem feito, só ficou faltando essa situação aí. E volto a dizer, se esse nobre parlamentar tivesse participado da reunião, da elaboração desse projeto, se a minha fala ia surgir efeito ou não, não sei. Mas que eu iria dar essa opinião, daria sim, como outras opiniões que eu citei no primeiro ano de gestão, quando eu fui convidado. Por que não colocar um pagamento, um dezembro, na data do aniversário do servidor, aí um presente de aniversário, aí no outro ano colocava o dezembro, no outro ano colocava o terço de férias, e assim ficaria uma coisa que eu creio que ficava bom para o servidor, e eu acho que não pesaria tanto na folha, porque não é todo dia que está todo mundo aniversariando. É só a minha opinião, né? Mais alguém? Nobre vereador, a sua vontade está inferior à minha, porque eu queria que pagasse era de uma só vez. Esse é o meu querer e o querer de todos os servidores que aqui estão, e todos que têm essa dívida. Mas entre o nosso querer e o poder, tem duas situações, a gente tira pela casa da gente. O que a gente quer na casa da gente, nem sempre, o que os nossos filhos querem, o que queremos na casa, não conseguimos diante daquilo que é o poder. Então, entre o querer e o poder tem duas grandes diferenças. O gestor também queria quitar isso daqui de uma só vez, que tirava dele esse problema de uma vez só. Mas a questão que essa dívida salarial, ela é R$1.200.000. Nós já tivemos aqui, em períodos anteriores, em que foi esse negócio de... foi feito um sorteio, eu fiquei o responsável para fazer esse sorteio, e dessas pessoas, fizemos um sorteio, então data tal, a pessoa vai receber. Tem gente que não recebeu até hoje. Então, não funciona. É um montante muito alto para um município endividado que não é o nosso. E alguém pode dizer, você está contra? Não, eu estou falando a realidade, eu não me omito da realidade. Então, nós tivemos uma reunião aqui em agosto com os professores, levamos uma proposta de parcelamento de 24 vezes, e a partir desse momento, nós também, nós tivemos uma reunião de vereadores e que cobramos esse pagamento da dívida salarial. Todos nós, naquela reunião, nós fizemos essa cobrança. E quando eu estive à frente dessa reunião aqui, nós aí lavramos a ata e levei. Então, eu na condição, como da educação o valor é bem maior, é o da educação, então todas as vezes que eu chegava lá para tratar de assunto da educação, eu colocava a pauta do salário de 2024, da dívida salarial de 2024 na mesa, para discutir, até que fomos mostrando, o contador foi mostrando, a gente mostrando para o prefeito a necessidade de levar uma proposta para o servidor. E ele autorizou o advogado construir esse projeto, e que, quando diz o prazo máximo até dezembro, isso dá uma situação chamada segurança jurídica. Se coloca em sorteio voluntariamente, sorteio por aniversário, não tem segurança jurídica. Aqui tem. Infelizmente, nós vamos receber parcelado. Mas, felizmente, o prefeito sensibilizou com essa situação e está encaminhando para cá um projeto que dá segurança jurídica para nós receber. E alguém pergunta, sim, vai ser aprovado e agora? A lei orgânica do município, ele determina prazo depois de sancionado, tem um prazo. Até 10 dias, o prefeito tem que sancionar essa lei. Sancionou a lei. Aí vai partir para a questão de ver os valores. Já conversei com o Adriano Contador, ele vai criar um termo ali, que a pessoa vai, quem quiser, claro, gente, isso aqui é para quem quiser, a pessoa não é obrigada.
Por isso que vai assinar um termo. Quem quiser o parcelamento, tudo bem, vai vir todo mês aquele valorzinho a mais no seu salário. Quem não quiser, tem aí a justiça para ele recorrer. Isso aqui não é obrigatório. Mas o que é o importante desse projeto, vocês não sabem o quanto eu fiquei alegre quando ele disse sim, quando ele autorizou sim, porque eu sei o que é ir para a justiça. Nós estamos com desde 2008 que não vamos receber, assim, que até agora não, muita gente não recebeu, está difícil. Quando vai para precatório, o precatório tem uma lei que colocou, depende do endividamento do município, até 1 e pouco por cento, 2% da receita corrente líquida do município ser investida em precatório. Então, assim, a melhor saída para a gente não ficar 20 anos para receber é esse aqui, parcelado, que recebe até o dia 30, até dezembro de 2028, nós temos a certeza que vai receber, porque ele vem agregado no seu salário. Vai vir agregado no seu salário no momento que for feito o acordo. E outra coisa, quem tem pressa agora, depois de aprovada a lei, é o prefeito, porque quanto mais tempo ficar sem fazer o acordo, maior fica o tamanho da parcela. Se tivesse feito igual a gente sugeríamos, eu lutei várias vezes, né, mas faltava essa questão. Tem que levar em consideração que tinha assumido naquele momento, precisava ter conhecimento da capacidade orçamentária do município, que naquele ano passado ele não tinha. Esse ano já tem conhecimento dessa capacidade orçamentária, por isso encaminhou esse projeto. Então eu fiquei feliz demais, porque eu sei, agora eu tenho certeza que não vou perder o meu dezembro de 2028 e nem vou custar receber, porque esse projeto nos dá segurança jurídica. Aproveitando aqui que nós não temos considerações finais, eu quero aqui agradecer, quero aproveitar o momento, agradecer a gestão por esses projetos que foi encaminhado para essa Casa de Lei, que todos os projetos aqui discutidos em benefício da valorização dos servidores públicos desse município, e aí nós aqui só temos a agradecer o gestor por essa sensibilidade, pela compreensão que está tendo e atendendo os nossos anseios, os nossos pedidos para esses projetos chegarem aqui. Muito obrigado, presidente. Mais alguém? Como não há, eu retiro o projeto de lei de número 012/2026, de 7 de maio de 2026, da primeira discussão, colocando o mesmo em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz de Souza? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Domingos Marinho Viana? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos Brito? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles da Silva? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Erivaldo da Silva Souza? Sim, pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Francisco Grangeiro de Almeida? Sim, pela aprovação do projeto. E como vota o vereador Claudenildo Alves da Silva? Sim, pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 012/2026, de 7 de maio de 2026. Não se encontra mais nenhum projeto tramitando na nossa mesa, portanto, nesse momento eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.